Desde já vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, e daremos continuidade então à exposição do Sermão do Monte, as bem-aventuranças do reino. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo de número 5, desta feita nós iremos meditar no versículo de número 8, ou a sexta bem-aventurança. Amém? Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos falar todos em uma só voz? 1, 2, 3. Bem-aventurados. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós erguemos a nossa voz até o trono da Tua graça, no nome de Jesus, e pedimos ao Senhor que, mais uma vez, nos revele a Tua palavra. Que o Senhor possa fazer, meu Deus, com que todos nós entendamos a explanação da Tua palavra. E isto só é possível por meio do Espírito Santo do Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que nós saiamos daqui edificados e o Teu nome, como sempre, seja exaltado e glorificado por meio das nossas vidas, Senhor amado, e por meio da vivência da palavra do Senhor na nossa vida, que as pessoas, através das nossas atitudes, através da nossa resposta de fé à Tua palavra, ao Teu chamado, possa ver a santidade, a grandiosidade do Deus vivo e todo-poderoso que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor amado, ser sempre exaltado. Somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós oramos assim em o nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é necessário que nós recordemos aqui as boas ou as bem-aventuranças, e nós podemos recordar essas bem-aventuranças que nós temos falado até aqui, dizendo que ela é uma sequência, na verdade, essa sequência de consequência e resultados dessas ações, dessas qualidades, que todas elas têm resultados e, sobretudo, o nome do Senhor é glorificado. Nós podemos, então, entender com essa sequência de bem-aventuranças em que Jesus traz para nós, que ninguém consegue ter um coração limpo, que é esta sexta bem-aventurança. Ninguém consegue ter um coração limpo, ninguém consegue ter o coração purificado sem antes ter a noção, o entendimento, ou essa bem-aventurança que é o pobre de espírito. Ninguém consegue ter o coração purificado sem antes ter nascido de novo. Ninguém nasce de novo sem antes reconhecer e se achar pecador, necessitado de Deus. E essa sequência de bem-aventuranças justamente vai gerando esse agir de Deus na nossa vida, e somente quem, na verdade, pode ter o coração limpo são aqueles, na verdade, pobres de espíritos. São aqueles que choram, que lamentam pelos seus pecados. São aqueles que são transformados pelo próprio Espírito Santo em mansos. São aqueles que têm fome e justiça de Deus e que são misericordiosos. E essas são as bem-aventuranças ditas por Jesus até aqui. Essa sequência de atitudes, de beatitudes, essa sequência de ações que são, aliás, produzidas pelo próprio Espírito de Deus em nós,
é uma sequência mesmo que cada vez mais vai mostrando o quão nós somos transformados, e estas ações só podem ser desenvolvidas em nós pelo próprio Deus. E nós queremos justamente hoje falar dessa sexta bem-aventurança, que é bem-aventurados os limpos de coração. Aliás, Jesus usa uma palavra do grego kataros, que tem o significado justamente sem mancha, aquele que é limpo, aquele que é imaculado, aquele que tem pureza física, apontando que essa palavra está apontando para essa higiene física, higiene pessoal e corporal, mas sobretudo esta higiene, esta limpeza cerimonial, que aliás é muito vista lá no Velho Testamento, aliás, uma exigência principalmente dos sacerdotes, que tinham que ter mãos limpas, que não poderiam de maneira alguma se macular, se sujar com o pecado, deveria ter mãos e corações limpos, e sobretudo Jesus nesse contexto está falando que cataros, bem-aventurados são os que são limpos de coração, e está falando de uma limpeza ética e espiritual. Esta ação. Então, pensando nisto, pensando nesta exigência, nesse ensinamento, nessa qualidade de Jesus, ser limpo de coração, nós podemos já de imediato, nesse contexto judaico, nesse contexto totalmente do judaísmo, entre zelotes, entre saduceus, entre toda a liderança e todos os grupos religiosos judaicos, nós podemos então entender que ser limpo de coração não é aquilo que os fariseus entendiam, por exemplo, que era seguir o próprio coração. Ser limpo de coração aqui, que Jesus está falando, não é ser sincero com aquilo que acredita simplesmente. Por exemplo, quando vocês olham para a leitura do texto e vê a atitude dos fariseus, eles eram muito sinceros naquilo que faziam e observavam minúcia, e isto eles aplicavam como ser puros, como que serem sinceros àquilo que acreditavam. Eles estavam sendo puros de coração, e não é isso. Ser puro de coração, ser limpo de coração, não é apenas ser sincero com aquilo que acredita, não é se comparar e justificar, se comparando com aquele que é pior do que você. Jesus bate nisso, porque os fariseus, por exemplo, justificavam as suas ações, eles confiavam na sua justiça própria, olhando para alguém que estava numa condição pior do que eles. E a gente tem o exemplo lá daquele fariseu contado na parábola de Jesus, o fariseu e do publicano, e o fariseu então olha para o publicano e diz: olha, oh Deus, eu te dou graça porque eu não sou pecador como esse miserável, eu não sou pecador como esse publicano, olha, as minhas ações não são como a deles, eles roubam, eles na verdade são pecadores miseráveis e desgraçados, mas eu não, eu na verdade sou um homem que jejua, um homem que consagra, um homem de vida consagrada, eu sou um homem que entrega os dízimos e esmolas, eu jejuo, eu oro 3 vezes ao dia, então eu estou muito melhor, eu estou muito mais alto, em um patamar muito mais alto do que aquele pobre, e Jesus vai ensinar vai bater de frente com esses fariseus para dizer que ter coração limpo não é justiça própria. Não é confiar na própria justiça, não é confiar nos próprios atos, mas Jesus vai ensinar e vai bater de frente com esses publicanos, com esses fariseus, que na verdade ter o coração limpo não é confiar na própria justiça, não é confiar no seu coração puro, no seu coração santo, no coração reto. Aliás, quando nós vamos deparar com isso, quando nós vamos pensar nisso, nós somos levados lá para Jeremias, por exemplo, 17. E Jeremias traz, do versículo 1 ao 5, do capítulo 7 de Jeremias, ele vai denunciar o pecado de Judá.
E diz que o povo está tão enveredado no pecado que o pecado foi formado e foi com a cunha de cristal na ponta, que aprofundou o pecado, está gravado, e o povo está com o pecado tão entranhado. E ali no versículo 5 ele diz, olha, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. E a gente tem que entender ali, e geralmente nós já até falamos sobre isso aqui, geralmente interpretamos esse texto, olha, maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu braço forte, e geralmente nós interpretamos esse texto dizendo, olha, maldito é o homem que confia em um outro homem como sua segurança, como aquele que vai providenciar, que vai resolver os seus problemas. Não! O que o Senhor está dizendo aqui a Jeremias e ao povo de Judá, maldito é o homem que confia no seu coração, que confia na sua justiça própria, maldito é o homem que confia em si mesmo. E aí, com relação a essa confiança no coração, Jeremias traz uma outra denúncia no versículo 9 daquele capítulo. E ele diz, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Coração enganoso. O coração do homem é enganoso. E nós não podemos confiar, entendendo e confiando na nossa justiça, que isso é coração limpo. Não, de forma alguma. O Senhor então vai dizer que bem-aventurados são os cataros ou catarós, são os limpos de coração, são esses sem manchas, são os limpos, imaculados, puros. E isto só é possível pelo sacrifício de Jesus. Não é uma obra nossa. Não depende de mim me tornar santo, me tornar puro. Aliás, lá no Velho Testamento, isso aponta para as leis cerimoniais de purificação. Quando você olha, por exemplo, para Levítico, você vai ver que o Senhor vai mostrar quais eram os sacrifícios, quais eram as leis cerimoniais para tornar o povo limpo, para tornar os sacerdotes limpos e como permanecerem limpos. O livro de Levíticos vai mostrar isso. Mas no Novo Testamento, e tudo isso aponta para Jesus, só é possível ser santificado, ser limpo por uma obra redentora do sangue de Jesus Cristo. Então, bem-aventurados são aqueles que tiveram os seus pecados reconhecidos, que reconheceram os seus pecados, que confessaram com lágrimas os seus pecados, que sentiram os seus pecados e que foram perdoados por Deus e foram por Ele santificados. Bem-aventurados são vocês que já estão em Cristo Jesus e são nova criatura. Bem-aventurados são os que tiveram seus pecados purificados. Os ouvintes de Jesus, o que é que eles entendiam? Jesus estava falando ali para os seus discípulos e para todos os seguidores do judaísmo, por exemplo. E o que é que eles entendiam como coração para entender essa mensagem de Jesus? Nós pensamos aqui, percebemos a palavra de Deus, que os ouvintes de Jesus entendiam por coração justamente o que estava em Provérbios capítulo 4. O verso 23 nos diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Olha o que eles entendiam por coração. Porque dele procede as fontes da vida. Versículos 24, 25, 26 e 27 fala assim, falam dos pensamentos e atos. O coração é o motor da vivência, onde provém os sentimentos, as emoções, as ordens das nossas ações. Ou seja, tudo o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos provém do coração. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que têm as suas emoções, têm os seus pensamentos, têm o seu ser, têm a sua existência, têm a sua vida, têm a sua alma, as suas emoções purificadas pelo sangue do Cordeiro.
Então, se você está em Cristo, se você reconhece-se pecador, se você não confia na sua justiça, e a gente ouve barbaridades ou pensamentos, eu nem diria barbaridades, mas pensamentos de pessoas que acreditam estar corretas naquilo que falam, do tipo, olha, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu ando com minha vida assim, eu santifico a minha vida, e eu mereço, eu sou salvo porque eu jejuo, eu consagro, eu tenho a minha vida na presença de Deus, eu na verdade me esforço de todas as formas, eu na verdade sou santificado porque eu boto a minha boca no pó, e usam até aquela célebre frase, aquele jargão, olha, eu pago o preço. Você não paga preço nenhum, quem pagou foi Jesus. Você só está aqui porque Ele te chamou. Você só está aqui porque Deus providenciou Jesus Cristo para morrer por você na cruz do Calvário. Você só está aqui, não é porque Deus olhou e viu você bonzinho, eu vou chamar aquele. Porque você tinha bons atos, boas obras, um bom caráter, e Deus falou, não, aquele ali, eu não preciso nem fazer muita coisa não. Ele já tem tudo para ser. A gente até usa isso, ó, fulano de tal, tem tudo de crente. Fulano de tal tem tudo de crente. Só falta confessar Jesus, falta tudo. Se ele não confessou Jesus, faltou tudo para ele. Ele não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Até o confessar Jesus não é uma iniciativa dele, mas uma providência de Deus que o chama. E que o convence do seu pecado. É o Espírito de Deus que o convence de quem ele é e do quanto ele é carente de Deus. É o Espírito de Deus que nos mostra o quão pobre de espírito nós somos. É o Espírito de Deus que nos mostra a nossa miséria e que nos consola quando nós lamentamos a nossa situação deplorável e de perdição. É o Espírito Santo que pega esse homem bravo, indomável, no seu pecado, na sua ira, na sua vontade de pecar, e amansa e torna um homem sereno e confiante na providência de Deus. É esse Espírito de Deus, na verdade, que gera em nós essa sede por ser justificado por Deus ou pela justiça de Deus. Essa fome pela justiça de Deus, ser justificado por Deus. E é esse Espírito que nos santifica, é este Deus na sua providência que nos santifica, nos limpa e tira toda mácula. Esse mesmo Espírito, esse mesmo Deus que testifica pela sua palavra em Romanos 8, por exemplo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ser limpo de coração não é um mérito nosso. Ser limpo de coração não é uma iniciativa nossa. Ser limpo de coração não é um senso de justiça que nós temos. Ser limpo de coração nunca foi, nunca será uma confiança naquilo que o meu coração acredita. Uma sinceridade em seguir aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho certo, aos princípios que eu acho correto. Ser limpo de coração não é me auto-justificar olhando para aquele que está pior do que eu, mas ser limpo de coração é olhar para a santidade de Deus. Ser limpo de coração, de acordo com as palavras de Jesus, é ter a vida de Deus na alma humana. E isso é a ação de Deus. É uma obra exclusiva de Deus na vida do homem. É a vida de Deus na alma humana. A limpeza do nosso coração é um trabalho de Deus. E por que nós estamos falando isso? Para que nós tenhamos confiança no Deus que nos chamou.
para que nós saibamos que Ele já providenciou o meio, não são os meios, o único meio para que nós tenhamos o nosso coração limpo. E este único meio foi o sacrifício de Jesus. E João, entendendo isto, disse: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é ser limpo de coração. Isso é ser puro de coração. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque muitas vezes nós estamos totalmente equivocados. E uma vez equivocados, muitos de nós estamos frustrados. Muitos têm incerteza, insegurança de salvação, porque não entendem, porque ainda não entenderam que isso é obra de Cristo. Que nenhum esforço seu. Você tem que esforçar sim para viver a vontade de Deus, para buscar a vontade de Deus, para entender e descansar na providência de Deus. E entender que isso é um chamado de Deus para você. Você tem que esforçar sim para vivenciar a palavra de Deus e se submeter à sua vontade pelo Espírito Santo de Deus. Mas, sobretudo, precisa entender: esta foi uma obra de Cristo na cruz do Calvário. E que Ele já fez tudo. E que nós precisamos simplesmente estar em Cristo. Não andar segundo a carne, não andar segundo a inclinação carnal, não andar segundo as concupiscências carnais, não andar segundo a vontade humana, mas se submeter ao trabalho, à ação e à vontade, à pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e nós devemos nele permanecer. E se assim acontecer, nós iremos ter confiança na palavra que nós já citamos aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que permanecem e permanecerão em Cristo Jesus, que não andam segundo as inclinações e desígnios carnais, mas se submetem à ação misericordiosa, graciosa do Espírito Santo de Deus, que é o nosso santificador. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Verão a Deus espiritualmente. Verão a vontade de Deus acontecendo na sua vida e sendo satisfeita. Terão paz com Deus. Nessa vida aqui presente. Mas também é uma expectativa futura em que nós estaremos diante dele para toda a eternidade. Esta é a garantia de salvação, porque nós veremos a glória de Deus na eternidade. Essa é a expectativa da igreja.